Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O dia após vitória é sempre muito mais tranquilo para o torcedor alvinegro. Não importa a atribuição no trabalho, a atribuição na família, aquele sorriso no rosto vem espontaneamente. Felizmente o Fogão venceu ontem, entendemos, claro, que o Botafogo jogou muito mal, precisa melhorar demais. Entretanto, felizmente, os 3 pontos foram para o estádio Newton Santos, foram para a sede de General Severiano. Inclusive, parabéns Botafogo, é isso mesmo. Hoje, 127 anos do primeiro Botafogo, o Clube de Regatas Botafogo, aquele do Remo, que foi o primeiro clube aqui do Rio de Janeiro, clube grande. Em 1º de julho de 1894, foi fundado o Clube de Regatas Botafogo. Em 12 de agosto de 1904, foi fundado o Botafogo Futebol Clube. E em 8 de dezembro de 1942, as duas instituições se fundiram, formando então o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Na verdade, o glorioso já vinha com o Botafogo Futebol Clube lá no princípio mesmo. O clube foi fundado em 1904, aí em 1907 foi campeão carioca, em 1910 também, quando recebeu a alcunha de glorioso, e aí é tudo glorioso, o Remo, o futebol, o Botafogo de futebol e regatas. Então, parabéns ao Botafogo por conta do aniversário de 127 anos. Então, galera, neste vídeo eu vou falar a respeito das atuações individuais no jogo de ontem. O que vocês acharam dos jogadores? Deixem aí nos comentários com muito respeito e educação, até porque cada um tem uma análise, cada um tem uma forma de ver o futebol. É verdade que alguns jogadores foram abaixo da crítica, mas eu espero que o Botafogo consiga potencializar esses atletas de alguma forma, porque o elenco é esse que está aí. Não sabemos se vai chegar mais algum jogador e se vai chegar jogador para resolver problemas, carências do Botafogo hoje. Então, antes de falarmos a respeito das individualidades, eu peço para que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se, é só clicar e passar a fazer parte dessa família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Seja membro do canal por um valor muito baixo. Se já é inscrito, traga novos inscritos, deixe o like, isso é muito importante para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, o Douglas Borges ontem não tomou gol. No Rio de Janeiro ele ainda não tomou gol na Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo venceu o Coritiba por 2-0 no Newton Santos e venceu o Remo por 3-0 e ontem um Vitória por 1-0 em Volta Redonda. Contudo, um chute mais uma vez foi rebatido para o meio da área. O Douglas Borges tem alguma dificuldade para direcionar as bolas para o lado. Eu sei das peculiaridades da posição de goleiro, é uma posição muito específica para falar se o goleiro falhou ou não falhou com aquela convicção, mas o Douglas Borges, de maneira recorrente, vem rebatendo bolas para o meio da área. Aí, quando se torna algo que acontece em todos os jogos, a gente começa a perceber que há ali uma dificuldade. Então, Flávio Tênis, treinador de goleiro, tem que observar isso. Felizmente, o Botafogo não tomou gol e o Douglas Borges passou batido, mas entra esse asterisco aí. Mais uma bola rebatida para a frente do gol. Cuidado, Douglas Borges. Na lateral direita, o Daniel Borges não foi bem. E eu entendo que ele possa vir a melhorar com o tempo. Vamos analisar com calma. Não adianta eu chegar aqui e sacramentar Daniel Borges é horrível. Não, porque é um jogador que ano passado jogou a mesma competição pelo América Mineiro, organizado, com o Lisca no comando, e foi bem. É um jogador que fez um bom campeonato paulista pelo Mirassol, com o Eduardo Batista como treinador, dentro de um contexto estruturado. Aqui no Botafogo ele mal chegou, entrou em todos os jogos praticamente, mas ontem ele foi titular e realmente teve campo para progredir e fazer cruzamentos, muitas oportunidades para cruzar e errou praticamente todos. Então ele está com dificuldade nesse fundamento e até mesmo na recomposição, no final do jogo, eu vi o Ronald, que é um extremo, indo, buscando, marcando, roubando bola no campo de defesa, cobrindo lacuna do Daniel Borges. Então, ontem ele não foi bem, mas eu repito, ele não tem como ser ainda identificado como um jogador ruim para o Botafogo por conta de todo o entorno. Até uma comparação aqui, eu já vou falar do Rafael Carioca quando for falar dos reservas. O Rafael Carioca tinha ido mal nas últimas temporadas. O Daniel Borges foi bem, e foi bem também esse ano. Então até a análise é distinta sim neste momento. Eu espero que o Daniel Borges evolua. Mas eu também não teria tirado o Varley com todas as críticas que temos ao Varley. Porque no momento o Varley estava indo razoavelmente bem
na lateral direita. Não sabemos se foi questão física ou mesmo o Chamusca quis testar o Daniel Borges. Mas ontem o Daniel não foi bem. Na zaga, Canu e Gilvan. O Canu vinha dando uns moles em determinados momentos, em alguns jogos, junto com outros jogadores também. Ontem, para mim, foi muito bem o Canu. Muito bem mesmo. Eu vi muita gente elogiando o Gilvan, que também foi bem. Tem que ter um pouco de cuidado nessa cobertura quando o time faz uma marcação mais alta por conta da recomposição dele. Não é um jogador exatamente rápido, mas foi bem ao lado do Canu e o Botafogo teve um jogo tranquilo ali no miolo de zaga. O Guilherme Santos muito mal. O Guilherme Santos é aquele jogador que, se estivesse em plena forma, poderia ter renovado para a Série B para ser um bom reserva na ponta esquerda, ou um reserva razoável, para dar velocidade, intensidade, como fez em alguns jogos ano passado, ou na temporada passada. Ontem não foi bem. O Guilherme Santos na lateral esquerda realmente vai muito mal. É algo inusitado, porque ele é lateral esquerdo de origem e não consegue jogar na própria posição. E me assusta o fato do Botafogo não querer contratar outro lateral esquerdo. Lembrando que o reserva dele hoje é o Rafael Carioca. E daqui a pouco eu vou falar da entrada do jogador. No meio-campo, Pedro Castro, Oyama e o Chay. O Pedro Castro caiu de produção nos últimos jogos. Ontem eu vi o Pedro Castro mais sumido do que jogando mal. Eu vi um jogador um pouco fora de posição e, na verdade, houve uma troca. Não sei se foi o Chamusca que falou, mas em vários momentos o Oyama, que estava jogando muito bem de primeiro, ficou como segundo homem e o Pedro Castro fazia a função do primeiro homem no meio-campo. Não sei se o Chamusca já pensou, o Oyama tem muita qualidade, vou adiantar o jogador. Não é assim, o Oyama estava bem na posição dele anteriormente, ou na posição que ele está jogando aqui no Botafogo, porque já vi também o Oyama fazer função de segundo homem em outro clube, mas o Oyama tem que jogar então onde está dando certo aqui, que é na posição de primeiro homem. E o Pedro Castro, como segundo homem, articulando o jogo também e finalizando de média distância. Ontem ele deu um chute, a bola subiu muito, quando caiu já tinha passado da meta. Mas o Pedro Castro, então, precisa melhorar. O Oyama não foi tão mal, mas nós nos acostumamos com o Oyama que acerta praticamente tudo. E ontem ele errou bastante, de acordo com o que ele já vinha apresentando aqui no Botafogo. Até por conta do campo também. Não tô dando desculpa pro Oyama, não. Errou. Mas o campo atrapalhou um jogador técnico. Ele errou domínios, errou alguns passes. Então não foi aquele Oyama que a gente está acostumado, mas é um jogador que vai ser provavelmente um dos mais importantes na campanha do acesso que o Botafogo busca para a Série A do Campeonato Brasileiro. Já o Chay, um jogador que inicialmente estava com dificuldades de encontrar os espaços por dentro, modificou um pouco a movimentação, tanto que o gol dele sai pelo lado direito. Ele explorou as costas da defesa, do lateral adversário, e conseguiu encontrar a brecha e fez o gol muito bem. Se tornou o melhor jogador da partida. Por quê? Porque além de ter buscado espaços onde não havia, ele fez um gol com criatividade e competência. Então o Chay merece os créditos. E ainda bem que ele fez aquele gol, porque o Chamusca já tinha preparado a substituição. Ia colocar o Marco Antônio no lugar do Chay. O Ronald, gostei do ponta direita. Dentro dos poucos jogadores que foram bem do meio para frente, como por exemplo o Chay, o Ronald foi um que conseguiu desenvolver algumas jogadas pelo lado direito, imprimiu velocidade, recompôs. É claro que não foi aquele jogador que fez a diferença tecnicamente ontem, mas incomodou a defesa do Vitória. Gostei sim do Ronald. Pouca gente falando dele, mas o Ronald também tem muito a apresentar, ao meu ver, com a camisa do Botafogo. Do outro lado, o Diego Gonçalves não foi bem. E é outro jogador que atuou na Série B do ano passado, foi bem pelo Figueirense, embora o time catarinense tenha caído de divisão, foi bem no Mirassol também nesta temporada, e no Botafogo ainda está encontrando espaço, errou muito, e aí tem toda aquela questão, entrando agora no time titular, Chamusca procurando ainda o melhor time, gramado ruim, adversário batendo, tomada de decisão errada, muita coisa. É desculpa? Não, tem que entrar, vestir a camisa do Glorioso e jogar bem. Só que nem todo mundo é Oyama. O Oyama é raridade, chegou, vestiu a camisa do Botafogo, sou dono da situação. Sou o cara do time. E é um dos caras do time, pelo menos ali no meio-campo, ele é fera, hoje, do Botafogo. Já na ponta esquerda, o Diego Gonçalves ainda não conseguiu se estabelecer da melhor maneira. Vamos ver se vai ter mais oportunidades ou se o Chamusca vai mudar na próxima partida. E o Rafael Navarro ontem não foi bem também, teve poucas oportunidades, fez uma belíssima jogada com 1 minuto de jogo. Construiu bem pelo lado esquerdo, deu o passe para o Ronald, aí o campo atrapalhou, isso não é desculpa, a bola quicou,
e o Ronald pegou de primeira, a bola bateu no travessão. Então Rafael Navarro poderia até ter saído com uma assistência, mas depois nos outros mais de 90 minutos, com acréscimos, não foi tão bem. O Botafogo ainda teve em campo os reservas que entraram. Marco Antônio pelo meio, não deu tempo de aparecer tanto. Rafael Carioca me preocupou porque entrou, já abriu o braço no rosto do jogador adversário, poderia ter tomado um cartão amarelo. Aí depois, por uma falta de cobertura no lado esquerdo, ele teve que fazer uma falta muito forte no jogador do Vitória. Ali ele tomou o cartão amarelo, ou seja, se o árbitro tivesse visto a outra situação, poderia ter expulsado o Rafael Carioca. No final do jogo, ele praticamente fez um pênalti, ou tentou fazer um pênalti. Eu vou deixar aí para vocês decidirem. Mas a verdade é que se o árbitro quisesse, ele teria marcado o pênalti contra o Botafogo. Aqui eu paro, antes de falar dos outros reservas que entraram, para falar a respeito também de pressão. O Botafogo foi muito prejudicado em alguns jogos, principalmente contra o Sampaio Corrêa. Aí representantes do clube foram à CBF, fizeram uma reunião de 3 horas. Ontem, o árbitro não deu cartão amarelo no primeiro lance para o Rafael Carioca, não deu pênalti no final. Será que foi a pressão? Será que foi a conversa? O que será que foi conversado lá? É isso? O time que se sente prejudicado tem que ir à CBF, aí no jogo seguinte não é prejudicado e até às vezes beneficiado. Eu não estou falando que o Botafogo foi ontem, mas dependendo da visão do torcedor, pode ter sido? É assim que funciona o futebol? Infelizmente é delicado o tema, mas vamos voltar aqui a falar a respeito dos outros que entraram. O Barreto entrou, o Rafael Moura entrou e o Friso entrou no final. Eu não gosto porque ele sempre tira um homem de frente quando o Botafogo está ganhando no final e coloca o Barreto. Ele atrai o adversário para o nosso campo. Ele colocou o He-Man novamente, o He-Man ainda está pesado. Talvez, se o jogo tivesse 0 a 0, podia ter colocado o He-Man até com o Navarro. Começava a chuveirar na área para tentar fazer um gol de qualquer forma. Mas não foi o caso, já estava 1 a 0, ele colocou o He-Man pesado, colocou o Barreto pesado. Já tinha o Pedro Castro cansando no meio-campo no final do jogo. Rafael Carioca fora de forma ainda na lateral esquerda. Quer dizer, o Chamusca mantém um time muito pesado no fim das partidas. Não à toa teve essa jogada do possível pênalti. E teve uma jogada no último lance, praticamente, que o jogador do Vitória subiu sozinho para cabecear e ainda bem que não fez o gol. Isso tem que ser visto. E no final o Friso entrou também, mas aí teve pouquíssimo tempo para trabalhar, não deu para avaliar o jogador. Então aqui alguns comentários a respeito das individualidades dos atletas na vitória de 1 a 0 do Botafogo sobre o Vitória. Fique ligado aqui no canal Fabiano Bandeira, estamos muito juntos, saudações alvinegras, valeu, fui!